Querido irmão, querida irmã, neste terceiro domingo da Quaresma, nós somos colocados diante do tema do chamado de Deus. Todos nós temos um chamado que Deus nos faz, um convite de Deus a nos mover, nos movimentar, a fazer caminho com Ele. As fortes leituras de hoje nos mostram o amor de Deus por nós e o quanto Deus se manifesta em nossa vida. Nos mostram também que Deus pede que nós frutifiquemos, que nós sejamos capazes de gerar frutos, consequências, resultados de bem, de amor e de generosidade. E que mesmo quando nós somos estéreis nesses frutos de bem, Deus não desiste de nós nem nos destrói, mas nos dá sempre uma nova chance de produzir frutos bons. A primeira leitura de hoje é tirada do início do livro do Êxodo, o chamado de Moisés. Moisés era alguém que nós chamaríamos hoje de ateu. Não tinha uma fé clara, era um homem muito mais daquilo que era concreto, era um experiente general de guerra que acaba tendo que deixar o Egito e vai viver no campo, trabalhando como pastor de gado do seu sogro. Acontece justamente que hoje Deus se apresenta a Moisés. Usa um fenômeno da natureza, uma árvore que no deserto pega fogo. Mas Deus cria um fato extraordinário a partir daí. Apesar de pegar fogo, a árvore não se consumia. Dessa árvore, conhecida como sarça ardente, sai a voz de Deus que se dirige a Moisés, o chamando pelo nome. Moisés, Moisés. Ao se apresentar a Moisés, Deus declara o motivo pelo qual está ali. Eu sou Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Deus se apresenta e revela que não é um Deus indiferente. Deus conhece a nossa dor, conhece a nossa história, conhece o nosso sofrimento e não fica inerte, mas escuta a nossa prece, o nosso clamor, a nossa súplica e vem ao nosso encontro. Faz por nós, realiza por nós sinais, prodígios, curas e envia também para que os seus enviados realizem a sua obra. No caso de hoje, Deus chama Moisés para libertar, em nome de Deus, o povo que vivia na escravidão. Moisés se deixa tocar por Deus e responde com a sua prontidão. Moisés disse a Deus: sim, eu irei. Irei e direi: Deus me enviou aqui. Mas Moisés, que neste momento estava descobrindo a existência de Deus e a fé, não sabe como apresentar Deus ao povo. É importante que você saiba que naquela época as religiões eram tribais. Ou seja, cada povo, cada tribo, cada etnia tinha o seu Deus. Então os deuses eram regionais, tribais, um para cada povo. Não havia ainda com clareza essa compreensão de um único Deus. Começa a se consolidar a partir daqui com Moisés. Já com Abraão, Deus tinha se apresentado como um Deus único. Agora, com Moisés, essa compreensão será difundida. Moisés então questiona Deus: qual é o nome de Deus? Já que cada tribo dava um nome a seu Deus. A resposta é fantástica. Deus diz a Moisés: você responderá assim quando perguntarem: eu sou enviou-me a vós. O eu sou. Eu sou aquele que sou. Esse é o nome que Deus dá a si mesmo. Eu sou. Deus que é. A característica de Deus, do ser que é,
é a sua imutabilidade, a sua eternidade. Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus não muda. Deus é desde sempre e para sempre o tudo, a força, a potência, o conhecimento, a beleza, a verdade, a bondade, o amor. Deus não muda. Deus é a única realidade eterna, de quem decorrem todas as coisas e para quem voltam todas as coisas. No Evangelho, Jesus recebe uma fofoca. Alguns vieram até ele para fazer fofoca de uns galileus que tinham sido mortos por Pilatos e o seu sangue tinha sido profanado, tinha sido misturado com o sangue das oferendas dos romanos aos seus deuses. Jesus, que naturalmente não gostava de fofoca, percebe que aqueles que vieram fazer a fofoca tinham a compreensão, que pode ser também nossa até hoje, está errada, de que as tragédias que aconteciam com as pessoas eram consequências dos seus pecados. Quase como dizer que a vítima era culpada pelo que lhe vitimava. Obviamente é uma ideia errada. Tanto é assim que Jesus responde contando uma outra tragédia, a Torre de Siloé, que desabou e matou 18 pessoas em Jerusalém. Jesus então pergunta de forma muito direta: vocês acham que vocês são melhores do que os que morreram? Não são. Jesus acaba com essa teologia da reciprocidade, essa compreensão de que o mal que acontece é fruto do pecado e a fortuna de alguém é fruto da bênção. Não há uma relação direta entre essas realidades. Quem sofre não necessariamente sofre porque muito pecou. O que Jesus quer dizer aqui é que o sofrimento é parte da realidade humana, que não significa que alguém que está sofrendo é amaldiçoado, não significa que alguém que está sofrendo é mais pecador do que os outros. Mesmo assim, Jesus também quer ensinar que existe um valor no sofrimento, um valor redentor, ou seja, o sofrimento pode se transformar em bem. Mas Jesus também quis ensinar que, olhando os males que acontecem com os outros, nós devemos aprender a nos converter. Nós precisamos nos converter, mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de ser e de agir, reordenar o nosso pensar e o nosso agir na lógica do amor. Por isso Jesus é duro e diz: se vocês não se converterem, vocês morrerão todos da mesma forma. Jesus chama essa mudança. E a quaresma que estamos vivendo é precisamente o período da mudança. Depois, Jesus conta uma parábola belíssima. Quero que você guarde essa parábola no seu coração. A parábola da figueira estéril, que na verdade é a forma que Jesus encontrou para dizer como Deus nos trata. Jesus então fala de uma figueira. O dono dessa figueira veio procurar figos e não encontrou. A figueira não produziu frutos. É importante dizer também que a figueira estava plantada na vinha. Não é um terreno adequado para a figueira. Não é a terra mais fértil para esse tipo de planta. Acontece então que esse dono, na parábola, decide matar essa figueira, já que ela não produzia frutos, estava ocupando o lugar de uma outra árvore que poderia produzir frutos. Mas aí veio então o vinhateiro e disse: deixa, Senhor, a figueira, deixa ao menos mais um ano. Daqui um ano a gente vê. Vou colocar adubo, vou preparar bem a terra. Se ela der frutos, ótimo, ganhamos uma figueira que dá frutos. Se ela não der frutos, aí podemos ver se vamos cortá-la ou não. E o Senhor aceita essa proposta e não corta a figueira. Por óbvio, a figueira somos nós. O dono da vinha é o Deus que nos criou, é o nosso Criador, e o vinhateiro é Jesus. Jesus é aquele que veio ao mundo em nome do Criador para nos dar adubo. Que adubo? O amor. Jesus veio ao mundo para encher a nossa vida de amor, para nos ensinar que o amor é a única força efetivamente capaz de transformar o mundo.
E Jesus está sempre ao nosso lado. E Deus aceita a proposta de nos dar sempre uma nova chance. Enquanto houver vida, haverá a possibilidade de começar a dar frutos. Então, querido irmão, querida irmã, se a tua vida não tem dado frutos, ou tem dado poucos frutos, ou tem dado frutos ruins, não há problema. É a hora agora de mudar, de ser diferente. E os frutos que Deus espera que nós ofereçamos à humanidade, quais são? Alegria, paz, transformação, sabedoria, força, generosidade, bondade, compreensão, perdão, reconciliação, capacidade de ouvir o outro, de ser atento, de se doar ao outro, de contribuir para que todos cresçam e tanto mais. Frutos de bem, frutos de amor, frutos de generosidade, e vale tanto a pena dar esses frutos. E é tão bom a gente poder frutificar. A vida ganha sentido. A gente deixa de se sentir só. A gente deixa de sentir o vazio, a dificuldade de ir para frente, a sensação da solidão ou de que a vida é inútil. Transformando-nos hoje, será possível frutificar e frutificar muito. E quando nós não formos capazes de oferecer esses frutos, tenhamos paciência, porque Deus tem paciência conosco, e recomecemos a nossa história. Finalmente, a segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo à comunidade cristã de Corinto, a primeira cidade europeia onde o cristianismo chega, fica na Grécia. É muito forte. São Paulo faz justamente um paralelo com o livro do Êxodo, falando do povo da antiga aliança, dizendo que todos foram batizados em Moisés, é na travessia do Mar Vermelho, é a relação também com o Rio Jordão, no qual Jesus mergulha para ser batizado e santifica as águas do batismo, as mesmas que nos batizam até hoje. Diz também que todos comeram do mesmo alimento, é uma antecipação da Eucaristia, que é o nosso alimento que nutre a vida e a alma. Todos beberam da mesma bebida. É o sangue de Jesus derramado no alto da cruz, aquele sangue, aquela água pura, que são hoje a bebida da vida, da transformação, da conversão. O rochedo espiritual, esse rochedo era Cristo de São Paulo. Desde sempre e para sempre, Cristo é a rocha firme de todo e qualquer ser humano. Mas São Paulo também fala que muitos desagradaram a Deus e ficaram pelo caminho. Apesar de terem feito a peregrinação, não chegaram à meta. Qual é a nossa peregrinação? É a nossa peregrinação rumo ao céu. É o caminho de toda a vida até chegar ao céu, que é a nossa pátria definitiva. Neste mundo somos sempre estrangeiros, sempre passageiros, sempre temporários. Estamos indo rumo à pátria definitiva. Alguns vão ficar pelo caminho. Os que não amam, os que não fazem o bem, os que não são capazes de enxergar Deus no próximo e amar Deus concretamente em cada próximo. Mas pode acontecer também uma tentação para nós, aquela de achar que nós estamos bem, especialmente nós que temos fé, que pregamos a palavra, que lemos a Bíblia, que oramos, que vamos à igreja, que fazemos a quaresma, fazemos jejum, penitência, damos esmola. Cuidado. Ninguém de nós está totalmente pronto. Ninguém de nós está totalmente apto a se apresentar diante de Deus. Ninguém de nós está plenamente santo. É preciso cultivar sempre em nós a atitude de humildade. É preciso estar sempre numa condição de aprendiz. Porque diante de Deus seremos sempre aprendizes. É preciso se reconhecer sempre pobre, porque diante de Deus somos terrivelmente pobres. Ele é a riqueza. Por isso, São Paulo conclui com uma frase que eu quero que você guarde no seu coração. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Procuremos estar de pé, fincados, enraizados na rocha firme que é o Senhor. Mas cuidado, sempre com humildade, sempre com serenidade, sempre com abertura. Para hoje, para esta semana, para esta quaresma e para a nossa vida, verificar com atenção e seriedade se nós estamos dando frutos de luz, de paz, de alegria e de amor. Se não estivermos,
paciência, recomeça. Deus tem paciência com a gente e nos oferece nesta quaresma um novo ano, uma nova oportunidade para abundar em frutos de bem.